Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite juntos para compartilhar mais uma palavra do Evangelho. O Evangelho que já foi pregado no mundo todo, no primeiro século. E hoje, o que nós pregamos? Hoje nós não somos pregadores. Hoje nós apenas compartilhamos conhecimento. Para quem não me conhece, meus irmãos, eu sou Simar aqui de Unamar, Cabo Frio. E é sempre um prazer poder falar com você. Você que está chegando novo aí nesse canal, é um prazer receber você. Escreve lá, divulga essa mensagem para que o mundo possa ser liberto desse cativeiro que já dura mais de 12 mil anos e nunca realmente ensinaram para nós que nós já nascemos no reino. Então hoje nós temos um tema aí propício para esse tempo que nós temos vivido, que muitos hoje, através dessa guerra lá da Rússia e Ucrânia, eles dizem que já é o fim do mundo, né? Então, para aqueles que não têm conhecimento, aqueles que vivem guiado pelo seu líder e não conhece realmente a Escritura, para ele é o fim. Mas será o que é que a Bíblia diz sobre o fim? O fim do nosso tempo, o fim daquela geração ou o fim de um futuro incerto? Mateus 24, versículo 29 e 30. Nós vamos entender melhor esses dois versículos. Versículo 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, nesse versículo aqui, nesses dois versículos, existe várias linguagens de figura que os judeus entendiam muito bem. Nuvem era juízo, céu era aquela região de Jerusalém, que era tido como céu e terra. Dois povos, Judá e Jerusalém, dois povos, era conhecido como Judá e Jerusalém. Um chamava céu e o outro terra. Isaías capítulo 1 vai dizer isso. Então, meus irmãos, no tempo que nós temos vivido, hoje a falta de conhecimento não é a desculpa para que as pessoas não entendam a verdade, porque nós estamos na época do conhecimento. Eu vivi muito tempo pensando que pregava a verdade, e hoje eu descobri realmente o que a Bíblia representa para mim hoje. Será que a Bíblia ainda falta alguma coisa para se cumprir? Será que existe algumas profecias que vai se cumprir nos nossos dias? Ou se cumpriu na época dos nossos avós? Ou vai se cumprir na época dos nossos filhos? Se você diz que sim, você está redondamente enganado, porque as profecias durou até o ano 70. Passando dali para cá, isso aí é lucro e falta de conhecimento. Então, como nós vamos entender esses dois versículos que Jesus disse que depois da tribulação daqueles dias o sol ia escurecer, a lua não ia dar claridade e as estrelas iam cair do seu firmamento? Será isso literalmente? Será que um dia as estrelas vão cair do céu?
o sol vai escurecer? É o que nós vamos começar a entendermos hoje um pouco desses versículos. Como entender Mateus 24, 29? Porque Mateus 24, 29, ele começa lá no 21, Mateus 24, do 1 em diante. E quando chega no verso 34, ele diz: e não passará esta geração sem que todas aquelas coisas que ele falou do versículo, capítulo 24, do 1 até o 34. Então, quando nós pegamos esses textos e queremos aplicar eles nos dias atual, nós realmente estamos trazendo engano às outras pessoas. Nós não sabemos nem fazer uma leitura respeitando o público daquela época e para quem foi escrito. E aí nós vamos mandando isso de futuro em futuro. Precisamos entender, meus irmãos, como é que nós vamos entender na questão do sol, lua e estrela. Nós precisamos voltar ao Gênesis capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminare maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Para que Deus fez o luminário maior, que é o sol? Para governar o dia. E o luminário menor para governar a noite. Porque antigamente não tinha relógio. Como o mundo era governado? Através do sol. À noite, através da lua. E as estrelas também eram uma forma de governo. Então, quando Jesus disse que naqueles dias ia escurecer o sol, o que é realmente que os judeus tinham em mente? Se o sol era uma forma de governo. Então, quando ele disse que o sol ia escurecer, o que seria no mundo judaico? O que eles entendiam quando Jesus disse que o sol ia escurecer e a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento? Então, o que é que ele queria passar com essa mensagem para os judeus? Não para o brasileiro, que nessa época nem Brasil existia. Então, nós vamos analisar uma passagem, o oráculo contra a Babilônia. Isaías capítulo 13, o versículo 1 até o 10, mas eu não vou colocar até o 10, eu vou ler quanto menos versículo, mas você pode acompanhar na sua casa. Diz assim, Isaías capítulo 13, versículo 1, que diz assim: oráculo acerca da Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Versículo 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e se derreterá o coração de todos os homens. Versículo 8. E ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como uma mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rosto flamejante. Versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, correndo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e para destruir do meio dela os seus pecadores. Meus irmãos, essa profecia era uma profecia para a nação de Babilônia. Então Deus agora traz um oráculo acerca da Babilônia, fala com o profeta Isaías
que o dia do Senhor iria vir. Mesma palavra que em Mateus 24, que o dia do Filho do Homem ia chegar. Então, quem governava a Babilônia nessa época? Eram os babilônicos. E agora, como Deus iria em Babilônia? Como ele iria destruir aquela nação? O que iria acontecer? Se era o dia do Senhor, será que o Senhor mesmo iria vir para destruir os pecadores? Ou Deus enviaria uma outra nação, que era os Medo-Persa, para destruir aquele governo que estava atualizado ali naquele momento da profecia? Então o que iria acontecer quando Babilônia fosse destruída? Então nós vamos ver aqui o versículo 10. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, o que iria acontecer quando Babilônia fosse destruído? O sol ia escurecer, a lua ia escurecer, e as estrelas também não dariam o seu brilho. Seria literalmente, ou era uma troca de governo? Babilônia seria destruída, aquele governo, e a nação dos Medo-Persa assumiria o governo daquela nação. Será que Deus mesmo foi lá? Você já viu algum pregador dizendo que quando Deus trouxe um juízo em Babilônia, o sol escureceu, a lua deixou de brilhar e as estrelas caiu? Você já viu na história algum fato desse? E como é que nós vamos chegar em Mateus 24 e vamos trazer isso para o literal, se a Bíblia é toda hebraica, o Antigo Testamento, e ela é uma continuação no Novo Testamento? Jesus era judeu, que linguagem ele falaria? A mesma de Isaías. E o versículo 11: E visitareis sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos cruéis. Então, quando Deus levantou a nação dos Medo-Persas para destruir aquela nação de Babilônia, ele estava altivo, estava soberbo. Então Deus usou aquela nação para trazer um juízo para a nação de Babilônia. Em Jerusalém, no ano 70, foi a mesma coisa. O Sermão do Monte, Mateus 24, é a mesma coisa. O Filho do Homem, ele viria na glória do Pai. Alguém viu? Não, só viu a destruição. Mas ele sabia como Deus visitava a nação. Mas hoje não. As pessoas esperam que Jesus vai vir. O que o mundo espera, o que Jesus espera hoje para buscar os crentes? Você já parou para pensar isso? Por que ele não volta lá na Ucrânia e arrebata aqueles irmãos que estão lá sofrendo? Ou só vai arrebatar a igreja do Brasil? Você compreende, meus irmãos, que essa vinda de Jesus, isso aí hoje é mais lucrativa? E se nós estamos no fim do mundo, no fim dos tempos, igual alguns irmãos pregam, para que eles pedem tanto dinheiro hoje? Se Jesus está vindo, deixa os irmãos investir neles, realizar os seus sonhos. Para de pedir dinheiro para eles. Não, mas se Jesus está vindo, dá os bens para os pobres. Para que tem que levar para a casa do Senhor? Mas aonde é a casa do Senhor? Porque hoje eu abro uma porta, é a casa do Senhor. Outro abre a porta, é a casa do Senhor. Eu vou ficar confuso. Para qual casa do Senhor eu vou levar meu dízimo e as minhas ofertas? Ah, já sei. Nós somos a casa de Deus, morada de Deus. Então eu tenho que trazer para mim e para minha família. Isaías 34, versículo 1, que diz assim: Chegai vós, nação, para ouvir, e vós, povo, escutai. Ouça, terra,
e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Verso 2: porque a indignação do Senhor está sobre toda a nação, e o seu furor sobre todo o exército dela. Ele determinou a sua destruição, entregou-as à matança. Versículo 3: e os seus mortos serão arrojados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. Versículo 4: e todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Meus irmãos, será que o exército do céu, ele foi exterminado? Ou Deus estava falando para uma nação também? Será que o céu foi enrolado? É a mesma parábola de Pedro, o que Pedro tinha em mente quando disse que o céu ia ser queimado, e as obras também iam ser queimadas, e o céu se enrolaria como um pergaminho. O que Pedro tinha em mente? A antiga aliança, os profetas. O que Pedro falava lá era a mesma coisa que Isaías falava, que é o versículo 4, olha bem. E todo o exército do céu, é do céu mesmo, lá no céu na eternidade, ou era o céu de Jerusalém ou daquela nação? E todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará. Alguém já viu dizer que o céu lá no Antigo Testamento se enrolou? Você já viu algum cientista falar que o céu lá na antiguidade ele enrolou? Ou era aquele governo que se acabou? Como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Então isso aqui é uma linguagem de figura. Então quando nós vamos para o Novo Testamento, que Pedro diz que o céu vai se enrolar, vai ser queimada as obras, então as pessoas levam isso para o literal, e aí fica aplicando essa doideira aí. Ainda diz que quem prega a verdade é herege. Eu não sabia, irmão, que pregar heresia trazia tanta felicidade, porque do momento que eu entendi essas verdades, que alguns dizem que é heresia, eu vivo a minha maior felicidade. Quer ser feliz, meus irmãos? Entenda essa heresia que eu prego, que você vai ser liberto desse sistema e nunca mais você vai ser preso ao homem. Versículo 5: pois a minha espada se embriagou no céu. Opa, a espada de Deus está embriagada no céu? Ou era a espada daquela nação que estava cheia de sangue, Deus trazendo uma ira contra aquela nação? Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Então Deus trouxe juízo em Edom. A espada daqueles adversários, Deus usa aquela nação para destruir uma outra nação, trazendo juízo para aquela nação. E quando chegamos no Novo Testamento, que quem dominava aquele cenário era Roma, que a Bíblia diz que Jerusalém era prostituta e ela se embriagou com o vinho deles, com adultérios, com outros deuses. Em Deuteronômio diz que Deus usaria os seus amantes para destruir Jerusalém, e foi o que aconteceu no ano 70.
Sol e lua era uma metáfora para uma troca de governo. Então, quando você vê Mateus 24, dizendo que o sol ia escurecer, a lua não ia dar sua claridade e as estrelas iam cair, isso é uma metáfora para uma troca de governo. Então nós vamos entender. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então José teve um sonho. O que Jacó tinha em mente? O sol era governo, a lua também governo, e as estrelas também eram uma forma de governo. Quando José teve um sonho, quem governava ele? Jacó, sua mãe e os seus 11 irmãos. Então José teve um sonho que ele via o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Inclinar significa o quê? Prestar reverência, ser dominado pelaquela pessoa, ser dirigido por ele. Então José teve um sonho que um dia aquele governo que os seus irmãos governavam ele, seu pai e a sua mãe, ia mudar. Um dia ele seria governo dos seus irmãos, da sua mãe e do seu pai. Olha como José entendia de sonho e também de lua e sol e estrela. Só os crentes que não entendem hoje. Quando o contou o seu pai, o versículo 10, e seus irmãos repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos como o rosto em terra diante de ti? Isso, irmão, esse texto está mais claro do que o sol do meio-dia. Você sabe que na linguagem judaica, sol, lua, quando se tratava de juízo e de profecia, de troca de governo, a língua judaica usava esses termos. Apocalipse capítulo 6, versículo 14, que diz assim: e o céu estrelado desapareceu. Lembra que o céu era uma forma de governo, como se tivesse sido enrolado. A mesma palavra de Isaías capítulo 34. Então João tinha em mente o que? A profecia de que? Da antiga aliança, quando Deus trazia um juízo sobre uma nação. Então João estava na ilha de Pátio, ele estava vendo a queda de Jerusalém, ele estava dizendo que Jerusalém foi enrolado, seu governo acabou. O céu foi enrolado, aquela forma de governo antigo acabou, foi enrolado. A maneira de um rolo de pergaminho é tirado dali, e cada montanha e cada ilha foram removidas dos seus lugares. Então, quando a Bíblia diz céu foi enrolado, o governo acabou, ilhas e montanhas era o que? Era povos, língua e nações. Então, quando João Batista veio trazendo a mensagem, ele diz: olha, vós que clamam, endireitar as vossas veredas, as ilhas iria ser plainada. Então o povo rebelde, o povo de nariz em pé seria plainado. Então aqui é a mesma coisa. Olha. As ilhas e as montanhas, elas iriam derreter. Mas como? Os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais militares, os ricos e os poderosos, todos os homens, grande e pequeno,
escravo e livre, escondia-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? Porque o governo deles, humano, no ano 70, depois da profecia, esses governos veio por terra. Então o céu foi enrolado, as estrelas caiu, Jerusalém perdeu o poder, e agora esse poder que era através da lei de Moisés, ela está chegando ao seu fim. Jerusalém está sendo julgada, os príncipes e as autoridades, eles fogem na linguagem figurada, que era ilhas e monte, eles buscam refúgio, porque o seu poder foi abalado com o quê? Quando Roma invadiu Jerusalém. Então o anjo me mostrou, Apocalipse 22, versículo 1, para a gente fecharmos aqui esse entendimento. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Então João viu um rio de água que corria. E no meio dessa rua, na praça, tinha uma árvore da vida. As pessoas ainda esperam que um dia vai ter essa árvore ainda. Mas se essa árvore estava ali para a cura das nações, será que na mente deles essa árvore vai vir ainda, ou ela já é real, que era Cristo mesmo, que era o governo de Deus, que curava as vidas? Então, se é depois de tudo perfeito, para que as nações vão ser curadas? As nações e os povos hoje precisam ser curadas com essa verdade, dizendo que o reino de Deus já foi estabelecido e nós precisamos reinar em perfeita vitória, praticar o bem, amar sem interesse, amar as pessoas sem olhar a cor, independentemente daquilo que ele faz, ainda que você não aceite o seu erro, mas a pessoa, você precisa aceitar ela. E a Bíblia diz que os discípulos seriam conhecidos pelo amor. Hoje, o que mais falta hoje para o mundo é o amor. O amor tem que estar acima de tudo. Religião separa, mas o amor de Deus une cada dia um com os outros. E o versículo 3, na cidade não havia maldição. Meus irmãos, que cidade seria essa? É uma cidade fisicamente, ou essa cidade é no mundo espiritual? Nenhuma. Por quê? O trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Os servos dele adorarão, eles verão o seu rosto, e o nome deles estará escrito nas suas testas. E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz, de candeeiro ou de luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo sempre. Então, quando Jerusalém é destruída, o sol e a lua escurece, o governo de Jerusalém cai, quem aparece como luz? O próprio Deus.
e não haverá mais luz. Mas que luz seria essa? Não haveria mais luminário maior, porque Deus mesmo era o governo do ano 70 para frente. E o verso 6: então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou os seus anjos para dizer a vocês que isto acontecerá daqui 2000 anos. É isso que o texto está dizendo? Será que João estava louco quando ele disse que aquelas coisas que o anjo tinha falado para ele que ia acontecer em breve? Será que o anjo errou? Será que o anjo que falou com João, ele não sabia o que estava falando? Por que o anjo falou para Daniel que era para ele encerrar as palavras daquela profecia, que o tempo iria demorar? Qual é o anjo que errou? O que falou com Daniel ou o que falou com João? Me responde esse enigma. Será qual anjo que estava errado? O que falou com Daniel que o tempo ia demorar? Ou o que falou com João que o tempo estava breve? Esse breve pode ser 2000 anos? Será que o anjo ele errou quando levou a mensagem para João? Ou é a liderança hoje que não compreende essas palavras e quer botar um breve na conta de Deus? João tinha um público ouvinte. João tinha compromisso com a sua comunidade. Toda a comunidade esperava uma coisa, o que era? A vinda do Filho do Homem. Mas infelizmente o anjo ele errou. Em vez de falar que o tempo ia demorar muito tempo, ele disse que seria em breve. Ou o anjo errou, ou o mundo todo hoje está perdido e não conseguiram realmente entender que todas as profecias se cumpriram e o reino foi estabelecido e ele está sentado no trono e reina pelos séculos dos séculos. Melhor noite, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.